todos pela vossa presença. Gratidão, aquela que vem do coração. Existe uma palavra que muita gente esquece, que é alento. Alento. Luís, o nome que os meus pais me deram, vem de luz, e nós somos os herdeiros da Lusitânia, as terras de luz. E muitas das palavras que nós usamos em português têm origens ancestrais, nessas línguas nativas das nossas terras. O viajante do tempo, no espaço, no fundo somos todos. Porque ser é livre. E então vamos explorar um pouco do que é ser, que é algo totalmente distinto do ter. Eu não posso nunca ser aquilo que tenho, nem posso nunca ter aquilo que sou. E depois existem muitas ilusões, como o António dizia, que vamos ter que desfazê-las, mas antes de tudo, o alento. Espírito, re-espírito, in espírito, o primeiro acto de vida. Cheguei. As mães sabem disso. Primeiro acto de vida. Respirar é voltar a trazer o espírito ao corpo em cada inspiração. E isto está... Os orientais sabiam, chamavam-no de prana, ou chi. Alento é a palavra portuguesa lusitana para descrever este sopro divino que entra em cada um de nós a cada momento. É um acto sagrado que não pode nunca ser condicionado nem por lei, nem por ideologia qualquer uma que ela seja. Porque se eu tentar obstruir a respiração de qualquer um, é uma tentativa criminosa. Eu não posso, eu não tenho o direito, nem a autoridade de restringir, condicionar o acto primordial de vida, que é o respirar. Porque se a própria natureza quisesse que nós tivéssemos filtros à frente do nariz e da boca, nós teríamos nascido com eles. Nós não necessitamos de filtros, porque o nosso sistema imunitário é um filtro em si. Leucócito. O meu nome, pseudonome, é Leuqui, que no fundo é a mesma coisa que Luís, na língua lusitana. Leucoir, aquele que brilha, homem livre. O brilho está dentro de cada um. Não existe um Salvador que virá de fora, ele está em ti. Dentro de cada um. Porquê que nos vendem a maior mentira de toda a história da humanidade através do conceito de igualdade? Peço desculpa por desiludir muita gente, porque muita gente acredita temos que ser iguais. Mas acontece que, por muito que eu possa tentar, eu nunca vou ser igual a nenhum de vocês. Igual a ti, só existe um neste universo inteiro. És um ser único.
Por isso, te chamam indivíduo. És um ser indivisível. Não existe outro, não te podes desdobrar. Não podes ser ou tornar-te numa entidade. Entity. I am not an entity. Eu não sou uma entidade. Eu não posso ser aquilo que tenho, nem posso ter aquilo que sou. Mas aquilo que eu não sou, nem me posso transformar, é numa entidade. Sou homem vivente. Homem, masculino e feminino da espécie. Somos uma espécie. O herdeiro da criação. Criadores por direito divino próprio. Porque cada qual como um ser único, criador, o autor da sua própria obra de arte, que é aquilo que nos manifestamos. Os cavaleiros de Lamego desembainharam as suas espadas e disseram: as nossas mãos nos tornam livres. Nós somos livres. Liber sumos. Nós liber sumos, não? Sumos também significa supremo. Ou seja, tradução, a liberdade é suprema. E depois disseram, o nosso rei é livre, porque o rei, Afonso I, não foi coroado. Foi aclamado pelo povo. Nós queremos que sejas tu a dirigir. Porquê? Nós não queremos um ignorante qualquer, nós não queremos um corrupto, nós não queremos um inútil. Se qualquer um de vós tem uma empresa que precisa de criar algo que seja, um restaurante, se tens um funcionário nessa empresa que não faz aquilo que deveria fazer, vais-lhe dizer: ei, como é que é? Foste contratado para fazer este serviço. O nosso amigo aqui estava há pouco a falar naqueles que estão no poder. Não existe poder. Não existe autoridade. Autor és tu, da tua própria criação. Não tens que dar autoridade a ninguém. Um homem que veste um uniforme ou um vestuário diferente que tu não é superior. Não existe ninguém superior a ninguém. Não existe ninguém inferior a ninguém. Não existe ninguém igual a ninguém. A verdade e o facto é que cada qual é um ser único. E quando eu me estou a dirigir a este ou aquele ou outro, sem julgamento, sem preconceito, porque tem uma cor de pele diferente, ou pertence a uma casta, uma raça qualquer, outra ideologia. Não, porque eu vou comunicar de alma para alma. De ser para ser, indistinguivelmente, se for masculino, feminino, africano, brasileiro. Nós não necessitamos de criar essas divisões, porque nós somos, cada qual, um ser único, indivisível, incomparável, com valor intrínseco. Outra palavra que as pessoas esquecem-se: valor. Vem de onde? Vale ouro. Valor. O ouro está em ti, dentro de cada um. O verdadeiro, o real valor está em ti. E manifesta-se em 4 formas diferentes. Imaginação, que é infinita. Criatividade, que é ilimitada, cada qual com a sua. Porque és criador. Por direito divino. Direito natural, como queiram chamar. Porque um e o outro não estão separados. O homem faz parte integrante da natureza e a natureza está em nós. Nós somos a terra. A terra está neste corpo. Mas, para além deste corpo, eu não sou este corpo. Eu vivo neste corpo. Eu não posso ser aquilo que tenho. Esta mente, eu não sou esta mente. Eu tenho esta mente. E esta mente é um instrumento de interpretação, de tradução da realidade que o corpo sente através dos sentidos. Visuais, tácteis, sentes o calor, o frio, as vibrações humanas dos outros, de cada um, cada qual com a sua.
Porque tu és um gerador de energia. És um receptor de energia. És um transformador de energia e és um transmissor de energia. E não tens que transmitir energia negativa que possas ter recebido no trabalho, ou em casa, ou na rua, seja onde for. Porque és um transformador. Tu tens o poder. Está em ti. Como um ser criador da tua própria realidade. O homem está ao centro da criação. Esta realidade existe para nós. Porque cada qual, um ser único, com a sua própria interpretação, com aquilo que aprendeu durante a vida, as suas experiências individuais, a aprendizagem não pertence a uma instituição qualquer. Ela pertence a ti. Se queres aprender a tocar um instrumento, sentes primeiro o instrumento e vais sentindo à medida. E é isso, vais experimentando. Não tem que existir nada programado, porque tu não és um computador. Tu não precisas de uma programação escolar. Tu não precisas de uma programação mental. Tu não precisas de uma programação televisiva. Aqueles que ditam a visão. Porque quando tu lês um livro sem imagens, a tua imaginação está lá. Vibras com a emoção. Estás lá, naqueles lugares mágicos que estão a ser descritos através de palavras, sem imagens. Estás a utilizar a tua própria imaginação, que é infinita, não há limites. A criatividade é ilimitada, porque tens é que te dedicar a fazer aquilo que realmente gostas de fazer. E então a tua capacidade de fazer com as mãos, os ouvidos, os olhos, o corpo. Há pessoas que gostam de desporto, outros que gostam de carpintaria, outros que gostam de arte, outros que gostam de restauração. Seja o que for, dá o melhor de ti. Faz aquilo que gostas, porque senão andamos todos aqui a perder tempo. 80% a 90% da população andam a ser empregues por outrem, a trabalhar em trabalhos que não têm nada a ver com a sua alma, muitas das vezes deprimidos, em vez de se dedicarem àquilo, a utilizarem o seu tempo, em vez de serem empregue por outrem, e as pessoas vão todas, eu preciso de um emprego. Por favor. Há que ganhar a vida, dizem eles. Já estás vivo. Não tens que ganhar absolutamente nada. Estás vivo. És o Criador. Este soalho, este sistema de som, o instrumento, os livros, somos nós os criadores. Somos nós que os fazemos com as nossas mãos. As nossas mãos nos libertam. Costuma-se dizer que a caneta é mais poderosa que a espada. A caneta também te pode salvar. Tal como a espada, como dizia um amigo italiano. A faca com que a mãe corta a fatia de pão para a criança é a mesma faca que ela poderá usar para defender a própria criança. E ela não vai hesitar. Uma mãe não vai hesitar. Boa noite. E se existir dúvida ou hesitação, o que é que tu queres colocar no meu filho? Porque se alguém quer colocar uma experiência aqui neste corpo, a tua pele é a barreira da tua soberania. Ninguém pode violar absolutamente nada sem o teu consentimento. Não existe autoridade fora de ti, porque tu és o autor. Ninguém, nem a Direção-Geral de Saúde, nem a Direção Mundial de Saúde, eles não percebem patavina de saúde. A responsabilidade da tua própria saúde é tua e só, de mais ninguém.
Não existem instituições externas a ti. Se comes porcaria, obviamente que o teu corpo vai se ressentir. Se metes veneno, obviamente. Mas a população anda toda em medicações químicas. Já não tem a fé na própria vida. Aquilo que os nossos avós nos ensinaram. Têm medo de morrer quando são imortais. Vivem no medo a ouvir os canais da mídia, porque não se pode chamar outra coisa. Porque não têm a mínima noção do que é ser soberano. Sobre regnum. Acima de todo e qualquer reino. O homem não é o humano. O humano é uma manipulação genética do homem. E nós podemos estar manipulados porque esta experiência que estão a fazer hoje em dia com a sociedade não é a primeira vez que aconteceu. Nós sabemos de civilizações altamente avançadas que não nos ensinam nos livros da escola. É a programação. A programação. Eles distorceram a história por completo. Não falam sequer dos nossos povos nativos cá da terra. Ouve-se falar, o viriato e tal, não sei o quê. Foi traído. Infelizmente, nós, os herdeiros do povo lusitano, infelizmente ou felizmente, cabe-nos a nós. Alguns poetas, alguns filósofos falavam sobre aquilo que é o Quinto Império. Nós não precisamos de impérios terrenos. Nós precisamos do Império da Luz. Porque nós somos os herdeiros do povo da luz. O símbolo de Portugal é o galo. Portucalo. Porque a linguagem, muitas das vezes, é interpretada. O que é que o galo faz? O gaio chama. Calo, eclésia, eclos, aqueles, os chamados a testemunhar. A igreja, a eclésia, não é uma instituição religiosa, porque muitos possam pensar. O código canónico é a cana. A cana. Um instrumento de medida. O código canónico é um instrumento de medida por onde todos os outros códigos se regem. Mas nós não necessitamos de códigos para viver. Nós nem sequer precisamos de ideologia para viver. Criam-se ideologias religiosas, ideologias políticas, ideologias de esquerda, ideologias de direita. Quando caminhamos, nós caminhamos com um pé direito, um pé esquerdo. Alternadamente, porque se formos sempre nu, mais tarde ou mais cedo vamos cair. Nós temos que superar, somos criadores de sistemas. Nós podemos reformular sistemas obsoletos, podemos destruí-los, aqueles que já não nos servem. E podemos recriar novo, algo que nunca foi feito na história da humanidade, ao menos aquilo que a história nos tenha dito, porque existiram outros povos que já viveram. Os nossos povos lusitanos viviam. O viriato dizia: a liberdade é a minha nação. E a sua riqueza está em cada um. Porque ele sabia que cada qual, como um ser único e soberano, acima de todo e qualquer reino, acima do reino mineral, apesar de termos os minerais dos nossos corpos, dos nossos ossos, acima do reino vegetal, apesar de o utilizarmos para o nosso benefício, a nossa saúde, a nossa alimentação, acima do reino animal, apesar de termos um corpo animal, acima do reino humano, aquele que foi geneticamente inferiorizado, levado a esquecer o seu verdadeiro valor real, infinito, que está dentro de ti, do potencial que cada qual pode alcançar. O conceito de igualdade tem o seu melhor exemplo na vida no mosteiro. Monastério. O que é que acontece? Aqueles que queriam se dedicar à literatura, às artes, aprender a escrever, entravam no mosteiro, monastério. Mas para entrares no mosteiro tens de deixar tudo.
as tuas roupas, a tua propriedade, os teus próprios pensamentos. Deixas tudo para ser indoctrinado por outrem. Quando saem de lá, vestem-se todos de igual, falam todos a mesma coisa, o corte de cabelo é igual, é tudo monastério. Como ser único, um artista, um desportista, ele não está a tentar ser igual aos outros. Ele está a dar o melhor de si, o melhor de si, o melhor de cada um. Somos criadores. Leis são códigos. Nós não precisamos de códigos, nós não precisamos de ideologias. O que é que precisamos para permanecer vivos? Comida, água limpa e pura, ar limpo e puro, sem obstrução, sem máscaras. Máscara, persona, significa máscara. O que é persono, de onde o som sai. Se o som sai por detrás da máscara, aparenta ser um homem, ou uma mulher, ou uma criatura qualquer. Mas é apenas uma máscara de onde o som sai. Persona. Máscara de teatro. As máscaras têm que cair. Quando tu agires e deres o melhor que tu sabes e podes, sem te autolimitares, vais ser excelso, vais te exceder a ti próprio. E não tens que te sentir superior a ninguém, porque sabes que o outro também pode exceder-se a si próprio e alcançar o melhor de si. Incomparável. Imaginem, quando a qual totalmente responsável, um barroco, varão, que significa? Magnificente, aquele que sobressai, por conta própria, Parsifal, por si vale, aquele que vale por si mesmo. Não sei se conhecem a história de Parsifal. É um dos poucos cavaleiros do rei Artur que realmente alcançou o Graal. E era apenas um rapazinho do mato, selvagem, tal como alguns de nós, incultos, porque não nos deixamos cultivar. Sabem como é que eles cultivam os cogumelos? Estava a explicar aqui ao nosso colega. É muito simples. Mantenham-nos no escuro e dão-lhes merda. Como é que eles cultivam a sociedade? Mantenham-nos no escuro e dão-lhes merda através da televisão. Television. Quando lias um livro e a tua imaginação estava ali viva, ao olhar para o ecrã, eles estão a dizer-te a visão da television. Alguém está-te a pôr visões na tua mente. A tua mente está em estado passivo, receptivo, meditativo. Não estás a utilizar a tua própria imaginação, o teu potencial. Um dos principais os princípios do valor, aquilo que vale ouro que está dentro de ti, que é infinito. Imaginação, criatividade, capacidade de fazer e o tempo que dedicas a fazer aquilo que realmente gostas de fazer. Porque se não estás a fazer algo que não gostas de fazer, não estás a dar o melhor de ti. E é tão simples quanto isto. Direito. Quem precisa de um direito quando é livre? Quem é que dá um direito? Um direito somente pode ser dado ou retirado. Um prisioneiro pode ter o direito de jogar a bola durante meia hora durante o dia, por exemplo. É um direito. Mas se ele não se comportar bem, esse direito pode ser retirado a qualquer momento. Quem te dá o direito de ser livre? Pensem. Porque a liberdade está antes do direito. Ser livre é a natureza de ser. Liberdade. Tal como autoridade, tu só dás a autoridade a quem consentes. Ok, eu reconheço que és mais forte, que és mais inteligente, que és melhor nisto ou que aquilo do que eu. Eu dou-te essa autoridade e eu amo-te e espero que triunfes sem competição, sem inveja. O melhor de si. Respeito-te. Eu dou-te a autoridade neste aspecto porque reconheço-te.
De resto, a autoridade somente pode ser imposta em qualquer coisa que seja imposto é violação. Impostos é crime. O dinheiro que eles colecionam do imposto está a ser usado para armas, para tecnologias que não nos beneficiam. Eles estão-nos a alimentar merda, água com flúor, outros venenos que, portanto, nem vamos sequer falar, que já estão a ultrapassar a barreira da soberania, que é a tua própria pele. Ou qualquer orifício, seja ele qual for. Ninguém tem o direito, nem a autoridade, nem o dever, nem a obrigação, nem absolutamente a liberdade de passar ou violar o teu espaço. Mas eu queria expandir um pouco mais sobre aquilo que são os princípios fundamentais da soberania, porque sobre-regno é o soberano, aquele que está acima do reino. Nós temos que saber que existem certos princípios que são fundamentais e inegáveis. Se alguém, por acaso, encontrar uma negação em qualquer destes 7 princípios, por favor. Mas são coisas tão simples que a maior parte das pessoas pensam: o soberano é o rei, não sei o quê, não sei o que mais. E, portanto, as ideologias estão manipuladas. Falamos, antes de tudo, o alento, a origem da vida, aquele sopro que nos dá vida. Primeiro acto fundamental de vida. Um acto de vida não pode ser condicionado por lei. Porque um acto de vida não é um direito. Por isso não pode ser retirado ou condicionado. Não há ninguém, não existe uma obrigatoriedade para o uso de máscaras. Porque vais ver que a maior parte dos sinais que estão aí nas casas de comércio não diferem do sinal da Olá, ou de qualquer marca de cerveja, ou de tabaco, ou de Ford, McDonald's. Está lá, não tem lei. Muita gente quer impor restrição sobre o teu acto de respirar. Não tem o direito, porque não é um direito, nem sequer é uma liberdade. É um acto primordial de vida. Sem vida, não há Estado. Sem vida, não há lei. É tão simples quanto isso. Não se deixem levar pela programação. A programação... Pronto, eu creio que muitos de vocês compreendem o que estou a dizer, porque senão não estariam aqui. Não somos muitos, mas não precisamos de maiorias. Há muita gente que fala de massa crítica e etc. Nós não necessitamos de massa crítica. E nós podemos travar guerras, porque o poder está em ti. E nós podemos criar a realidade que realmente queremos. Os nossos idosos... Aqueles que tivemos o privilégio de viver em famílias extensas, com tios e primos e avós e etc. Nós aprendíamos as histórias de fantasmas. Uma coisa que desapareceu da sociedade totalmente, porque a sociedade está cada vez mais materializada, cristalizada na terceira dimensão, quando tu és um ser multidimensional, infinito. O corpo físico é onde vivo, onde sinto, onde tenho estas percepções. Move-se nesta terceira dimensão. Para além da terceira dimensão, existe a quarta, que está além do espaço e do tempo que leva a percorrer o espaço, porque o espaço e o tempo fazem parte da mesma coisa. O que é que acontece? Não é que não existam emoções, existem emoções. As emoções energéticas, as vibrações, aquelas que nós próprios criamos, aquelas que conseguimos transformar e retransmiti-las positivamente, porque nós podemos trazer a luz às terras da Lusitânia.
Não cabe um São Sebastião ou Dom Sebastião. Não cabe um qualquer Salvador que virá das nuvens. Isso são ilusões que foram criadas. O Salvador está em ti. O Cristo vive no coração do homem. O Cristo é aquele que carrega a luz cristalina dentro do seu coração. Não tem nada a ver com religião absolutamente nenhuma. Religar significa voltar a ligar. Voltar a ligar o quê? Se nunca foste desligado. Mas provavelmente serás, se te deixares manipular geneticamente. Como vai ser? Uma vez que esse desligamento aconteça de vez. Porque quando nos relembramos da nossa conexão, nós não temos medo da morte. Porque sabemos que somos ser infinito. O corpo é mortal e depois? Se não existes nesta dimensão terceira, não deixarás de existir na quarta. Apesar de, obviamente, a quarta é apenas uma reverberação da terceira. Mas e depois, onde está a tua mente? Não está. Não faz parte das emoções. A mente está mais além. A mente está na quinta dimensão. A mente é o tradutor. Aquele que traduz as emoções, as sensações, as percepções da vida, desta tridimensionalidade onde o corpo se encontra, processa e transmite ao ser de onde tu realmente és. Não existe um ser fora de ti. Não existe um Deus fora de ti. Está em ti. Nunca saiu. Tu não tens que religar absolutamente nada. Tu não precisas de um intermediário. Os nossos druidas, os nossos xamãs, os nossos endres do povo lusitano não eram chefes de igreja patriarcais no topo de uma pirâmide qualquer. Eles eram homens e mulheres da tribo. Homens e mulheres da família. Os sábios. Homens e mulheres que experienciaram a vida. O xamã significa aquele que conhece os espíritos. O conhecedor. Portanto, primeiro princípio da soberania é a vida. Não existe nada antes. A vida surge nesta tridimensionalidade. Não existe soberano morto. Não pode. Por isso esqueçam o conceito de Estado soberano. O homem vivente pode entrar e sair de um estado qualquer, a qualquer momento. Um estado psicológico, um estado emocional, um estado de saúde. Está aqui. O sistema imunitário é constituído por leucócitos, mais uma vez a palavra leuque, que significa luz. O leucócito não são glóbulos brancos. Quem estuda um pouco mais aprofundadamente a medicina verá que o leucócito tem é algo bioluminescente. E é a primeira barreira de ataque a qualquer corpo estranho que entre dentro do teu. Muitas das medicinas que estão a dar por aí é exatamente o oposto. Por isso, vão começar a existir casos de deficiência imunitária. Porque eles precisam de nós doentes. Se nós estivermos saudáveis, se nós formos responsáveis pela nossa própria saúde, se nós somos responsáveis pela vida, a vida é feita para expandir. Nós precisamos de mais crianças. Nós temos que dar valor aos pais, aos verdadeiros responsáveis pela educação, daqueles que vão carregar a luz para o futuro, porque nós não vamos estar vivos sempre. O meu pai já me dizia isso. Aprende que eu não vivo para sempre. Nós não precisamos de ideologias políticas. Nós precisamos de comida, água limpa e pura, ar limpo e puro, uma vida com dignidade.
Não existe nada, organização alguma que nos possa dar isso. Os nossos avós, famílias extensas. Quanto mais filhos a família tinha, maior riqueza vinha para a família, porque todos participavam no bem comum. Mas isso é abuso de crianças. Inversão. Porque hoje em dia uma criança a mais é mais um cargo, é encargo. Despesa. Ora, isto é contrário à vida. Onde é que está a expansão da vida? A preservação da mesma. Algumas culturas sabem perfeitamente disso. Os muçulmanos têm 4, 5 filhos de 4, 5 mulheres diferentes. Porquê? Porque querem preservar a sua cultura, a cultivação daquilo que eles cultivam. Tal como os judeus e outros grupos sociais, os próprios católicos, éramos assim. Os compadres e as comadres. Compadre, comadre, mãe em cooperativa. Quando a mãe não pode estar, está a comadre. Que se responsabiliza durante um determinado tempo. Mas existe uma interação de viventes. Pessoas que não têm medo umas das outras. Pessoas que confiam umas nas outras com os seus próprios filhos. Entretanto, estamos a enviar as nossas crianças para creches e escolas desconhecidos, que estão a indoctriná-los, a moldar o pensamento. O maior erro que os nossos pais, os nossos antepassados fizeram foi mandar-nos para as escolas públicas. Exceto que a minha mãe fez uma coisa que todas deveriam fazer. Ela fez certeza que eu aprendi a ler e a escrever antes de entrar para a escola primária. Acontece, isto é uma vantagem incrível. A maior parte das pessoas nem se apercebe. Porque enquanto os outros miúdos andavam a aprender A, E, I, O, U, eu já andava a ler histórias de fádias. E de príncipes encantados ou princesas encantadas, dragões. E depois vêm os outros. Os mistérios, as civilizações avançadas na antiguidade. E na escola aprendes aquilo. Blá, blá, chatice. Eu não quero saber nada disto. Onde é que está este material todo? Isto é o programa. Aquilo que realmente nos importa. De onde viemos. Para que saibamos para onde vamos. Vamos para uma sociedade que se vai deixar escravizar nas smart cities por aí, controlados por um teclado de algum maníaco, sabe-se lá onde, que nem os conhecemos. Quando nós olhamos para o céu e vemos aqueles objetos acima daquilo que nós pensamos que são aviões ou satélites, quem vive no campo, de certeza que já os viu. É impossível não os ver. Por vezes às dezenas. Mas, portanto, eles têm acesso a tecnologias que nós nem sequer imaginamos. A experiência genética que eles andam a fazer agora não é nada de novo. Por isso, sabendo que a vida é suprema, a vida faz parte da natureza, a natureza está em nós, a seguir, segundo o princípio da soberania, a liberdade, pela falta de outra palavra, porque não é liberdade, é ser livre, não é ter liberdade, porque eu não posso ser aquilo que tenho. Ninguém te dá liberdade. Tu vives essa mesma. Ser livre é ser o melhor de ti, sem condicionamento, sem as tuas próprias limitações, porque mais ninguém, eles bem tentam, porque conseguem simplesmente manipular as multidões através da criação de ideologias. Ideologias de esquerda e ideologias de direita. Mas, entretanto, tanto o comunista como o fascista, como o cor-de-rosa ou o verde ou o azul, precisa de comer todos os dias. Precisa de uma casa, precisa de uma vida com dignidade. Qualquer indivíduo num cargo de serviço que nunca será um cargo de poder. O conceito de poder está completamente errado, porque o poder está no povo. A soberania una e indivisível reside no povo pela simples razão que nós somos os viventes. Não tem nada a ver com o teu estatuto social, quantos zeros tens na conta bancária ou no bolso, ou seja, onde for. Porque o valor está em ti e tu carregas esse valor para onde vais. A ferramenta
Não faz nada sozinha. Ela pode estar ali encostada. A Constituição escrita está morta. Que ela pode estar enterrada debaixo de uma pedra durante 1000 anos e ninguém sabe. A tua Constituição como ser, homem, masculino ou feminino da espécie, é de carne, osso e sangue quente. Vivente, porque a vida está em ti. O Espírito, inspiras o Espírito a cada alento. Respiras, voltas a colocar o Espírito dentro de ti a cada momento. E quando expiras, é quando a vida se esvai. O último é expirar. Quando ou decidiste, ou chegou o teu momento, de deixar de estar presente na fisicalidade da terceira dimensão. Creio que houve alguns palestrantes sobre energias quânticas, ou seja, o mundo quântico. Nós temos que saber onde todas as possibilidades existem simultaneamente. Como o éter, o quinto elemento. O pensamento é quando algo surge do éter e manifesta-se no ar. Uma ideia. Essa ideia cria a vontade. Deixa-me fazer qualquer coisa. O fogo, a vontade, é o terceiro princípio da soberania, porque somente a vontade do povo dá legitimidade à Constituição escrita deles. Por isso diz lá no preâmbulo, o movimento das Forças Armadas, interpretando a vontade do povo. Espera lá. Este movimento das Forças Armadas já não existe. Nem sequer existem Forças Armadas. Para o nosso próprio mal. Não é que porque a mim eles não me aceitariam lá. Porque eu perguntei ao gajo, ele perguntou-me, queres fazer o serviço militar? Não, isso é uma coisa que não me interessa nada. Mas nós vamos fazer-te interessar. Ok. Tens a certeza que me queres ensinar a usar uma arma? Eu não sei se isso é uma boa ideia. Porque quando eu conheço o inimigo, eu não sou um terrorista que vou ali pôr bombas onde estão inocentes nas férias ou em algum concerto de jovens. Porque se eu fosse um verdadeiro terrorista, eu sabia exatamente onde ir. Quais são os criminosos? Eles não gostam disso. Por isso mantêm o povo na escuridão e dão-lhes químicos e merda para que não despertem. Envenenam-nos em cada possibilidade que têm. A seguir à vontade vem o conhecimento. Não, perdão. Existe outra coisa que me falhou. Consciência. Consciência é anterior à vontade. Porque não pode existir um soberano inconsciente. A consciência faz parte da nossa existência. Está relacionada com a vontade. A consciência de ser, a consciência de si mesmo, a consciência daqueles que nos rodeiam, a consciência daquilo que funciona e do que não funciona, a noção, a capacidade conscientiva, a vontade do povo é qual? É a coisa mais simples. E ninguém se questiona. Os movimentos das Forças Armadas interpretaram a vontade do povo. O povo que já era livre. A nossa noção é a liberdade, dizia o Viriato. Porquê? Nação, nascere. Fazem-nos pensar, isso que eles nacionalistas e não sei o que, não sei o que mais. Espera lá. Nascere. Quem é o nativo? Quem é que nasceu? O que é uma nação? É o povo vivente. Seja ele qual for. É o povo presente. Porque nós podemos ter nascido noutra terra qualquer, mas de momento estamos aqui.
com outros irmãos e irmãs, cada qual um ser único, indivisível, incomparável. Por isso a vontade do povo é só uma: paz e liberdade. Paz total, liberdade plena. Deixa-me em paz e deixa-me fazer aquilo que eu quero fazer, tendo a consciência, porque a consciência viria antes da vontade, de que a minha liberdade está limitada somente pela liberdade de outro. Eu só preciso disso, por isso não preciso de lei. Alguém que diga: vou limitar a tua liberdade porque tu não podes ceder isto e aquilo e aquilo outro. Ok. Quem és tu? Eu sou um agente de autoridade. Ok, um agente, mas eu não sou agente. Sua identificação... Desculpe lá, senhor agente, mas eu não posso transformar numa entidade, porque eu não sou uma entidade, eu sou homem livre, vivo, vivente neste momento. Filho da terra. Não importa se nasci aqui ou noutro sítio qualquer, a terra é a nossa mãe. Dizem que os nossos povos pagãos eram adoradores do sol e tal, eles são satânicos e não sei o quê. Espera. Não sabemos nós, os cientistas modernos, de que o sol está na origem da vida na terra. Se não fosse o sol, não existia natureza. O sol é o pai. É aquele que fecunda a mãe, a natureza. Aquela que nos traz à vida e nos alimenta e nutre. Por isso nós somos herdeiros da mesma e devemos ser custódios da terra, a nossa mãe, que nos criou e nos trouxe até aqui e nos alimenta. Nós não podemos nos limitar por aqueles que se põem como agentes, porque um agente não está acima do homem vivente. O homem vivente é o herdeiro da criação, está ao centro da criação. O agente só age não por conta própria. Senhor guarda, a quem tenho a honra de me dirigir? E tal, não sei o que, o meu nome não é para aqui chamado, tenho aqui um número. Ok. Se você não tem capacidade, nem autoridade, nem jurisdição para lidar com o homem vivente, por favor, apresente-me o seu superior. E vou chegar ao superior. Quem é o superior? Quem está acima do homem vivente? O juiz? O juiz está lá por juramento a uma Constituição escrita. Senhor juiz, você está como agente de Estado. Quem paga o seu salário? Somos nós. O juiz não está acima do homem vivente. Porque o valor real está em ti. Fazes o chá, fazes a comida, fazes a carpintaria, tocas a música, dedicas-te à arte que mais gostas. És o Criador. Não tens que dar essa autoridade a outrem, porque autor está em ti, és tu. Liberdade, és livre. Segundo princípio. Terceiro princípio, consciência. Quarto princípio, vontade. A vontade do povo é soberana. Mas quem não sabe a sua vontade, deixa-se manipular pela vontade de outrem. E principalmente de uma entidade sem vida chamada Estado. Senhor juiz. Juiz mais alto. Seja ele qual for. Chame o Estado para que esteja presente, para que possamos ter um encontro de mentes. Eles vão mandar um representante. Presidente da República. É você o Estado? Não. É só apenas o representante do Estado. Ok, senhor juiz, eu não quero falar com o representante porque eu estou presente, consciente, ciente e discernente. Por isso eu não preciso de me dirigir a representantes que nem sequer estão presentes. Não posso falar de homem para homem, de homem para mulher, masculino ou feminino, da espécie homem. Não se iludam, não existem outras espécies. Não existem outras raças. Existe homem e mulher.
cada qual um ser único, incomparável, de alma e espírito, com capacidades infinitas, cada qual por si. Quinto princípio da soberania: conhecimento. Não pode existir um soberano sem conhecimento. Um soberano ignorante não existe. O Estado não tem nada disto, não tem vida. A República não tem consciência, nem sequer tem voz. Está lá o Parlamento, blá, 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 blá. Parlamento, e ninguém diz nada que se aproveite. Porque qualquer agente em serviço e ao serviço está a cumprir aquilo, ou deveria estar a cumprir aquilo para o qual é pago, para fazer com que a comida chegue a todos, independentemente se são comunistas ou fascistas, ou de cor-de-rosa ou azuis. Não importa. Porque a comida é essencial para que nos mantenhamos vivos. A água limpa e pura, o ar limpo e puro, a habitação, a energia. Uma vida com dignidade. Qualquer agente que se prezasse deixaria de seguir instruções de qualquer instituição, seja ela filosófica, partidária, política, para fazer certeza que estavam todos a trabalhar ao serviço do bem comum, que é manter a paz e a liberdade e fazer chegar a todos, sem exceção, a comida, a água, o ar, a habitação e a vida com dignidade que todos nós merecemos, porque somos herdeiros da criação. Não existe autoridade acima da do homem vivente, masculino ou feminino, da espécie. Não existe um agente, seja ele qual for, que esteja em serviço, que tenha poder sobre ti, porque o poder está aqui. Se a caneta é mais poderosa que a espada, o conhecimento é mais poderoso que a caneta. Por isso, para que exista um juízo correto, porque o soberano vai ter que decidir, tem que fazer um juízo correto. E o soberano vai ter que saber, ok, eu tenho a informação toda ou falta aqui alguma coisa. Entretanto, television, as televisões dizem-nos, em vez de sermos nós a criá-las, as nossas próprias visões, a nossa paz, o bem-estar. Destruíram-nos a agricultura, destruíram-nos as pescas, destruíram-nos o artesanato, destruíram a nossa capacidade de autossubsistência como nação, como aqueles que nascemos da terra. Estamos a importar alimento e bens essenciais que vêm, sabe-se lá de onde, envenenados. Não precisamos nada disto. Nós podemos destruir um sistema que está obsoleto e recriar o novo. Por isso, o novo paradigma de evolução humana, queiramos chamar o Quinto Império, queiramos chamar o que quisermos, é o Império da Consciência. Quando a consciência chega, quando a luz apaga a ignorância, quando o véu se levanta, o Apocalipse, é agora. Não se iludam. O véu está-se a levantar. A corrupção e a falsidade e a fraude está a ser exposta por todo o lado. Não tenhamos medo de guerras. Sabemos que existem agendas. Mas se nós somos criadores, nós podemos criar a paz e a liberdade. Nós, não sei se conhecem, por exemplo, o Projeto Manhattan, que deu origem às bombas atómicas. Mais de 100 mil pessoas a trabalhar no Projeto Manhattan e ninguém sabia para o que é que estava a contribuir. As pessoas são empregues por outrem, vão pedir emprego para trabalhar em coisas que não lhes diz respeito nem a si, nem às suas almas, nem às suas famílias, mas porque têm que pagar contas. São escravizados. As grandes cidades são os modernos campos de concentração, onde se concentra o valor de cada um, de cada homem, de cada mulher, que podia estar a ser utilizado para o bem comum, em vez de estar a ser usado ou empregue por outrem. Por isso, o conhecimento traz a capacidade de analisar, de questionar, de saber, de adquirir a sua própria responsabilidade, porque o conhecimento não pertence a uma instituição.
É a tua responsabilidade de aprender aquilo que realmente queres aprender. Não temos que passar anos e anos na escola. Porque isso é uma coisa que nunca aconteceu comigo. Desculpem lá, eu sou inculto, mas é verdade, porque eu desisti daquela porcaria. Mas nunca parei de aprender. Não me deixei formatar, porque desde novo já conseguia ver que é alguma coisa que não bate certo. E quando, aos 20 e poucos, fechei um livro intitulado A História do Homem desde há 200 mil anos atrás, eu tive que fazer a pergunta: alguém está a mentir? Ou é este gajo e todos os outros autores que eu tinha lido, de Graham Hancock, Robert Temple, Zecharia Sitchin, etc. Aquilo que me ensinaram na escola, alguém está a mentir. Tive que fechar o livro para ver quem é este gajo. Será que isto é mesmo? E lá estava a resposta, porque as credenciais e tudo batia certo, mas aquilo que aprendi na escola nada batia certo. Andaram-nos a mentir o tempo inteiro. O conhecimento, a responsabilidade do conhecimento pertence ao indivíduo, não pertence à escolarização. Não é que não faça falta certas coisas, obviamente. As matemáticas, que estão-se a perder. A caligrafia, a capacidade de reter memórias num pedaço de papel. As crianças não estão a aprender, estão ligadas a ecrãs, a máquinas, teclados, artificialidades, estão a ser absorvidas pela matéria e estão a se desconectar do espírito, do seu potencial infinito. Bom, eu não quero prolongar muito, porque senão, quando começo a falar, já não paro. Vamos. O que é que o conhecimento traz? O sexto princípio de soberania é o discernimento. Se o soberano tem que decidir, o juiz tem que ter a informação toda. Não somente a informação parcial que é dada às massas. Porque ali é sempre a mesma história. Questionar, sempre. Questionar-me a mim próprio, a cada momento. Será que estou louco? Será? Mas temos que criar a capacidade de discernimento. É algo que não nos ensinam nas escolas nem nas universidades. É algo que está intrínseco dentro do coração do homem. O discernimento, a capacidade de distinguir. Há aqui alguma coisa que não bate certo. O que é verdade, o que é mentira? A verdade é lei suprema. Tudo o que seja inconsistente com a verdade será nulo e inválido. Nós podemos criar essa lei como a nossa lei suprema. Porque a verdade, há quem diz, mas não existem verdades absolutas, cada qual tem a sua. A tua verdade ou a minha verdade não é a verdade. Porque a verdade é exposta a todos, não há nada a esconder. Está lá. Só que nem todos temos a capacidade de lá chegar. Não é? Por isso diziam os sábios antigos, a verdade te libertará. Não é a liberdade que te levará à verdade, mas sim a verdade que te liberta. Porque a liberdade nem sempre nos leva à verdade. Capacidade de discernimento é fundamental. Por isso, ter o pensamento crítico, analítico, ter a capacidade de distinguir as coisas. O mais importante, manter o coração situado. Porque às vezes a mente engana. A mente mente, como se diz em português, não é? O coração situado. Porque se houvesse um único agente de serviço, porque todos eles são funcionários públicos, o presidente é um funcionário público, um ministro é um mini, está abaixo do soberano. Okay? O Estado republicano não é soberano, porque o Estado não tem vida, o Estado não tem discernimento, o Estado não tem consciência, o Estado não tem absolutamente nada. Entidades corporativas, corpus significa corpo. A vida está no teu corpo, não na corporação, na entidade corporativa, é uma entidade sem vida que utiliza os gerentes, os presidentes, sei lá, os empregados, os funcionários, para fazer com que aquela ilusão corporativa se mantenha.
Por isso é fundamental nós regressarmos à Terra. O mundo é a Matrix. Por isso o sábio dizia, eu não sou do mundo, eu sou da Terra, eu sou filho da Terra. Os nossos povos ancestrais sabiam disso. Os povos nativos por todo o mundo. Em África temos o Ubuntu, que se diz, eu sou, porque nós somos. E se não é bom para um, não é bom para nenhum. Se há um que está a sofrer, é porque existe algo doente na sociedade. Porque se há comida para todos, há para mais um. Se há abrigo para todos, há para mais um. Se existe um que esteja a sofrer e que esteja mal, ele terá que ser acolhido através da consciência, através do discernimento, através da humanidade, através não de imposição de lei, mas através de guiar aqueles que precisam, porque existem muitos que ainda estão talvez a começar a despertar, outros que nunca despertarão. Mas paciência, nós não vamos limitar o guerreiro numa missão. Não vai... Ele vai ajudar o seu colega que está ali caído. Obviamente vai tentar o máximo, mas vai chegar um momento que ele... Existe uma missão. Eu vou ter que cumprir a minha missão, porque não me vou deixar morrer, porque alguém está aqui a manter. Há algo mais importante que eu tenho que conseguir. Isto não é de ser desumano, é pensar naqueles que vêm atrás. As crianças. Aqueles que vão carregar a luz do conhecimento e da verdade para o futuro. Porque se nós deixamos este conhecimento morrer, nós... aqueles com mais aninhos. Nós vivemos a liberdade dos anos 80 e 90. A maior parte dos jovens não tem a mínima ideia. Porque a maior parte das coisas que nós fazíamos naquela altura, hoje em dia, são proibidas. Não têm ideia do que era a liberdade. O que foi a liberdade nas décadas de 80 e 90. De qualquer maneira, para ir terminando... O último princípio, ou o sétimo princípio, não quero dizer que seja o último, porque a seguir virão outros, mas estes são os fundamentais para que haja soberania. E a soberania está no povo, una e indivisível. A soberania não pode nunca estar num órgão de Estado, tal como um órgão, o teu coração, não é o teu corpo. Os teus pulmões são apenas um órgão do teu corpo. É o conjunto que faz tudo funcionar, e nós não podemos esquecer o corpo, que é o povo vivente. Os órgãos da soberania foram criados para servir ao povo e não para mandar por cima. Por isso eles iludem, criam a cidadania. Né? O cidadão é o habitante da cidade, do sistema, porque obviamente o Estado-cidade nos tempos romanos era somente a cidade, não era um país inteiro. O conceito de Estado era para gerir a cidade, e cada cidade com os seus costumes e as suas tradições, que o seu próprio povo quer continuar a ensinar aos mais novos. Eu dou-vos um exemplo de como eles manipularam as mentes das pessoas através do 1º de Maio. A maior parte das pessoas, 1º de Maio é o dia do trabalhador, temos que protestar pelos nossos direitos e não sei o quê, não sei o que mais. Há menos de 200 anos, o 1º de Maio era a celebração da juventude, da primavera, da fecundidade. Dançava-se o pau de maio com as fitas, os rapazes e as raparigas dançavam à volta do pau, criando aquele entrançado que tinha a ver. Era a altura que os rapazes e as raparigas vinham festejar, se conheciam e tinham filhos, expandir a vida sem condicionamentos ideológicos, porque o dinheiro é um instrumento de extração de valor. Ele não está no papel. De facto, a moeda física tem mais valor que a nota de papel, porque o papel pões o isqueiro e a foice. Não é? O metal, consegues fazer qualquer coisa com o metal. Não podes comer. Então não é valor, é apenas uma representação de valor, porque o valor está em ti. Agora, se utilizas o teu valor para trocar por objetos que te ajudam nas transações para adquirir bens a que não tens acesso,
esses objetos são apenas representação de valor. O ouro é uma representação de valor. Agora imagina colocar o teu valor na nuvem. Anda tudo louco. Porque se o papel não tem materialidade e além disso está baseado em dívida, quanto mais usamos o papel, o dinheiro deles, mais dívida vamos adquirir. Porque eles estão a imprimir e imprimir e imprimir e aquilo é só papel. Enquanto o valor está em ti, estás a dar, a entregar e agora vais pôr o teu valor na nuvem. As criptos, aqui e aquele outro. Vamos pensar um pouco mais profundamente, né? Porque não vou expandir muito sobre esse tema, obviamente, mas nós temos que ver que no outro dia inventamos um termo em inglês. Estávamos num mercadinho que nós organizamos ali com a nossa comunidade e um rapaz estava a vender cidra, né? E então criamos o termo Cyber Cider. Ok, enjoy your Cyber Cider enquanto eu bebo a minha fresquinha. A tua cidra virtual. Né? O valor. A água em si, apesar de ter o seu valor intrínseco, é algo valioso ou valoroso. Mas como ela chegou aqui? Porque alguém com valor a fez chegar aqui. Fosse a pessoa que nos serviu no restaurante ou no bar, ou fosse aquele que foi à mina, aquele que foi debaixo da terra escavar para retirar o metal, o ouro, aquele que suou a polir o chão, aplicou o seu valor real. Por isso, aquilo que usufruímos, é valioso. Mas somente chega o valor a ti porque alguém, um vivente, um de nós, o colocou, fosse onde fosse. Em quem fez o copo, em quem colocou as tecnologias ao nosso dispor, aqueles que se dedicaram às tecnologias, aqueles que se dedicaram àquilo que realmente amam. Isso é valor real. E, portanto, o sétimo, e para terminar, princípio de soberania é a autonomia. E é aqui onde nós começamos a precisar de uns e outros mais do que nos outros princípios anteriores. Porque todos partilhamos a vida, todos partilhamos consciência, todos partilhamos capacidades de discernimento, mas temos que ter a capacidade de autonomia e sozinhos não vamos a lado nenhum. Nós precisamos uns dos outros. Nós não precisamos de entregar o nosso valor a entidades corporativas. Nós precisamos de aplicar o valor e nós não precisamos de agentes ali a fechar a rua para nos evitar de viver a vida, vivenciá-la. Conviver, viver em conjunto. O conviver é o contrário do isolamento social. Porque é que eles nos querem isolar? Para que não vivamos em conjunto. O conviver faz parte. Os nossos avós construíram as casas em comunidades. E não existia o capital a fluir tal assim, porque o que é que cria o capital? A produção. E o que é que cria a produção? O trabalho, o valor que cada qual aplica na obra que faz. Não existe capital sem trabalho. Aqueles que vivem de subsídios vão ter que pensar, ok, o que é que eu estou a criar para deixar? Porque será que como custódio desta terra eu vou deixá-la tal como está? Ou vou deixá-la pior do que está? Porque se eu não fazer nada, as coisas não vão para melhor. Nós como criadores temos que utilizar as nossas mãos, a nossa mente, as nossas capacidades intrínsecas de cada um, o nosso valor real para criar a terra, a nova terra, não é o mundo. Nós temos que nos abstrair e sair do mundo, da Matrix, e voltar à terra.
Podemos entrar a qualquer momento. É aí que talvez as moedas cripto possam servir de porta de entrada para o mundo digital. Porque se não arranjamos maneira de usufruir da nossa propriedade, porque a propriedade é a extensão do indivíduo, não é? Alguém fez esta flauta, mas a não ser que a ofereça a outro, ela continua a ser a extensão daquele que usufrui ou usa, utiliza. Não é? Nós não precisamos de nada mais. Precisamos de preservar a vida, preservar a natureza, voltar a colocar os pés na terra, repensar a lei. Qual é a lei que nos serve? Qual é a lei que está a ser usada para usurpar o nosso valor e a vendê-lo? Porque estamos a vender património a corporações. Os nossos terrenos estão a ser utilizados por entidades corporativas estrangeiras para plantar cannabis. Entretanto, é proibido teres alguma no bolso. Quem tem a jurisdição sobre a planta não é o juiz, não é o tribunal, não é o Estado. Porque a planta já lá existia. Antes da existência do Estado, antes da existência da República. Nós temos que ver que esta ilusão que nos foi imposta através do assassinato duplo do rei e do filho, não é que queremos voltar à monarquia, não. Há que compreender qual era a diferença da Casa Real Portuguesa a comparar com as outras monarquias da Europa e pelo mundo afora. Há que analisar. Não queremos voltar a um regime totalitário, não, mas queremos que seja o povo a governar. E se o povo tiver que aclamar um soberano para que seja o seu representante, que assim seja, mas isso será decidido em conselho. Nós não podemos ter uma minoria a tomar decisões à porta fechada, a gozar connosco, vamos obrigá-los a usar máscara até o fim do ano, mais um ano, ninguém se importa, porque até agora já são dóceis, já beberam o veneno, já estão todos marcados, que nem o gado quando levou ali com a brasa no seu costado. E eles estão na bancarrota. Os censos deram início a esta situação. Abriram a porta, tal como nas histórias bíblicas. Todos os problemas que aconteceram nas histórias bíblicas eram alturas de censos. Não é por acidente. E eles andam a contar quantas cabeças. Qual é a propriedade que temos? Porque eles armam-se em donos. Mas eles não são donos. As entidades corporativas não são os herdeiros da terra. O povo vivente é o herdeiro da terra. As entidades corporativas só existem na mente das pessoas e no papel, morto na segunda dimensão. Por isso, enquanto não regressamos à verdade, que é a lei suprema, enquanto não reconhecermos a verdade como lei suprema e continuarmos a olhar para actos, um juiz que põe uma peruca e entra num acto, porque ele não está ali como um homem. Eu não posso falar com ele, Zé, deixa lá daí, porque já me estás a chatear a cabeça. E tal. Pronto. Não existe autoridade acima do homem. Nós temos que assumi-la. A liberdade, ou ser livre, vive-se. Nem sequer temos que lutar. Não temos que andar metidos em guerras, porque nós podemos criar a realidade que realmente queremos para as futuras gerações. Mas temos que começar já. Já estamos atrasados, não é? Porque eles bem que querem continuar com o plano. Eles têm a agenda, eles têm a redução populacional, eles têm a agenda 2030, eles têm isto tudo programado porque eles planeiam com centenas, se não mesmo milénios de anos de avanço. E o povo, apesar de desprezar aquilo que é a anarquia, o povo é anarca por natureza porque não se organiza.
É raro aquele que planeja por uma semana ou um mês, porque, portanto, vá lá, recebemos de mês a mês, ok, eu sei que... Mas é raro aquele que planeia mais um ano, 2, 3, uma década. Aquele que planta uma árvore sabe que não é ele que vai desfrutar dela, mas será as futuras gerações. Por isso, temos que voltar a replantar e não a destruir. Os fogos criminosos têm que terminar através da participação do povo. Não é ficar a olhar de longe, que pena, aquelas pessoas estão a morrer, estão bombas a cair na Ucrânia, não sei o quê, não sei o que mais, e aquilo, e distração. Como é que está o teu jardim? Quantos quilos de batatas plantaste este ano? Ou quantas cebolas tens? Para quantos dias vai dar? Porque mais tarde ou mais cedo o essencial vai começar a faltar nas prateleiras. As crises dos combustíveis já estão aqui. Não estão muito distantes, estão aqui. O combustível ou vai ser inacessível, as tecnologias poderão ser inacessíveis. Como é que vamos convencer a maioria das pessoas a entrar no mundo digital quando a maior ameaça são os ataques cibernéticos? Então vais pôr o teu valor todo na nuvem. Costuma-se dizer, existe a parábola da galinha dos ovos de ouro, não é? Queremos tanto que acabamos por nada. O gajo matou a galinha, acabou-se o ovo de ouro, porque queria mais e mais e mais e mais. O sistema que está em funcionamento é totalmente insustentável. As grandes cidades são insustentáveis, porque quando estamos com fome, encontramos calçada, encontramos árvores inúteis, ou seja, decorativas, bonitas, claro que sim, mas onde está a comida? Temos que sair da cidade. A não ser que tenhamos a capacidade de reorganizar a sociedade de uma forma urgente e efetiva, num curto espaço de tempo, porque nós produzíamos o trigo, a aveia, o centeio e tantas outras coisas no tempo do dito fascismo, que se diz, não é? Quando, na realidade, todas as escolas primárias, por exemplo, mas lá está o início da programação, porque o Estado foi corporatizado em 1933. A Constituição está lá a dizer a República Portuguesa é um Estado corporativo, mas ninguém se atreve a ler aquelas Constituições, está dentro do tempo do fascismo. Vamos desprezar. O próprio Salazar dizia, olhem para os partidos políticos, vão ver o que é que estão a fazer. Escutem, não somos nem por nada salarazistas, nem acreditamos em autoritarismos, porque o povo é quem deve governar. Somos nós que temos a responsabilidade da educação das nossas crianças, somos nós que temos a responsabilidade da reformulação da sociedade para aquilo que realmente queremos, para o nosso bem e para o bem das gerações futuras. E acho que não quero chateá-los muito mais. Uma micronação. Exato. Em consciência e em integridade. Por isso não pode ser exigido de ninguém. Não existe um escravo que vais agora trabalhar mais, por isso que eles desistiram. Vamos lá deixar de chicoteá-los. Vamos fazê-los pensar que eles agora podem decidir, podem estudar o que querem, podem fazer isto tudo e falam na liberdade, aquilo que eu queria dizer antes, mas podemos dizer agora. Escutem bem, a revolução dos escravos. Eu desafio qualquer um a encontrar cravos em Portugal em abril. Exato. Exato. Então, lá está. Revolução. Nós não necessitamos de mais revoluções. Porque revolver é dar a volta e toca mesmo. Nós necessitamos de evolução. E evolução
para que nos possamos governar em sistemas funcionais é basear esses sistemas na integridade de cada um de nós, sabendo que és íntegro. A integridade. Se houvesse um único agente de governação, ou de um encarregado, aquele que carrega o cargo, qualquer cargo de serviço não é um cargo de poder. Se tivesse um mínimo de integridade, a maior parte das coisas que estão a acontecer não aconteceriam. Bastaria um. Mas obviamente que iriam eliminá-lo. Então, se tivéssemos vários, cada qual dando o melhor de si, a partir deste momento, porque não existe nem passado nem futuro, esqueçam. O único momento que realmente existe é aqui e agora. Nós podemos ter memórias do passado, nós podemos ir lá ver, ok, tantos sistemas que nós já experimentamos, não é? Monarquias absolutistas, monarquias constitucionais, socialismo, comunismo, fascismo, nós já experimentamos isto tudo. Democracia, república. E vamos de mal a pior. Os sistemas estão disfuncionais. Têm que ser revistos, repensados, reconstruídos. Por isso, a micronação é um conceito válido em que um grupo de pessoas cria uma comunidade e que consegue a autonomia. Aplica os princípios da soberania e torna-se totalmente autónoma. Mas nunca seremos autónomos enquanto tivermos um cidadão. Eu não sou um cidadão. Eu tenho um estatuto de cidadania que me foi atribuído de forma fraudulenta porque ninguém me leu os termos e as condições do contrato. O que é que significa ser cidadão? Temos uma disciplina de cidadania, mas nem sequer lhes ensinam a ler a Constituição. Nem sequer lhes ensinam quais são os direitos do cidadão. Porque um homem livre não precisa dos direitos. Se és livre, a liberdade está acima do direito. Por isso, cada qual responsável, sabendo que, ok, eu vou dar o melhor de mim e espero que os outros também. A natureza humana é assim. Por muito que nos tentem convencer de que a natureza humana é inveja e ira e orgulho e tudo o que nós vemos aí, os ídolos da sociedade, esqueceram-se que a idolatração ou a idolatria desses ídolos da música, do desporto, da política, é a distração daquele que realmente é, que está dentro de cada um e que, através do poder de comunidade ou de uma micronação, nós poderíamos. Por isso que nós, não sei se vocês gostariam da ideia, mas nós, alguns algarvios, somos pela independência do reino do Algarve. É basicamente a criação de uma outra ficção, em que o indivíduo és o teu próprio Estado e tens 100% de voto na matéria. Tens a maioria absoluta. E nesse Estado, é república errante, porque o teu corpo move-se, é livre de ir para onde queres na Terra, porque nós não somos seres aquáticos, por isso temos que sair da lei do mar e voltar a colocar os pés na Terra. Mendalerenda é basicamente um termo cigano, caló, o caló que é baseado no catalão, que tem a ver exatamente com essa liberdade, porque o cigano, muitos deles deixaram-se absorver pela cidadania, porque obviamente eles têm programas de integração dos pagãos pagos, de onde a palavra país origina.
Não é um pagão. A igreja que distorceu. Para os romanos, o pagão era o homem livre, o homem e mulher, que vivia fora de qualquer estatuto de cidadania. Não era escravo, não era civil, não era militar. Andava desarmado, era livre, era o pagão. Mas, obviamente, tiveram que eliminar todas as tribos nativas, porque essa liberdade não pode acontecer em sistemas hierárquicos. Os sistemas tribais, como o sistema do Ubuntu, se não é bom para um, não é bom para nenhum. Era assim, porque são sistemas inclusivos e nunca exclusivos. Por isso nós temos o poder de criar esses sistemas inclusivos. Porque quando lidamos com um ou outro ou outra, nós estamos a lidar diretamente de alma para alma. Existe uma hierarquia de estatuto e abaixo de todos está o agente. O agente, seja ele qual for, o militar, o polícia, o político, o ministro, o presidente, é apenas um agente de Estado. É um agente ao serviço e em serviço de quem? Da cidadania e do povo. Não podes ser agente se não tiveres um cidadão. Eu não sou cidadão, eu tenho o estatuto de cidadania. Não podes ser cidadão se não tens uma pessoa, persona, uma máscara, uma entidade fictícia criada para ti, uma entidade jurídica que não tem vida. É uma persona, uma pessoa. Eu não sou uma pessoa. Foi uma pessoa criada através de um registro, um assento de nascimento que deu origem a uma personalidade fictícia, jurídica. E onde tu não assinaste nada a concordar com aquilo, portanto... Exatamente. É um contrato comercial Exato. unilateral. Unilateral, portanto, se é unilateral e o esclarecimento não está lá, é fraudulento. Por isso é nulo e inválido. Como homem vivente, nós vivemos para além de estatutos de cidadania. Mas, se criarmos uma república independente, nós somos os embaixadores dessa república, então o agente desta não tem autoridade nem jurisdição para te agarrar ou fazer o que quiser. Então podes ser autónomo se tens o conhecimento de como um soberano nunca entra em conflito, estamos em paz, não é? A quem tem a honra de dirigir, falas com o agente, se o agente está incapacitado de lidar com o dignatário de uma entidade diplomática estrangeira, ele tem que te passar ao superior. E o superior ao superior do superior. Até chegares lá, porque tu és o diplomata. Portanto, existem estatutos de Oviedo, que se não estou em erro, que determina exatamente a constituição dos Estados e das nações. No teu dia a dia, desculpa estar-te a perguntar, porque eu também perguntei. Eu acho que isto é uma boa ferramenta de transição à libertação do planeta e do ar. Para ser assim um bocadinho. Mas, no dia a dia, tu tens um cartão de cidadão, Tu és o beneficiário desse estatuto. Porque o agente, tu não és o titular do cartão de cidadão. O titular é a República Portuguesa. Tu és apenas o portador. És aquele que porta. Ora, o carteiro é o portador da carta. E o carteiro não pode ser responsabilizado pelo conteúdo da carta. Não fui eu que o criei. Por isso não me posso responsabilizar quando o agente da autoridade te pede o cartão de cidadão. Não lhe entregas diretamente na mão. Colocas à disposição, se for preciso, ou embrulhado num envelopezinho a dizer, por favor, ler com atenção, porque implica legislação. E se falhar o ler, está sujeito às condições que estão lá descritas. Não? Podes fazer isso, porque és apenas o beneficiário. Se precisares de tirar um passaporte, como é que precisas de viajar, ou tens família, ou negócio, ou qualquer coisa, vais ter que usar a ficção. Mas tu és o detentor da chave. Não é? Porque, tendo o conhecimento é a chave.
E o agente não está acima daquele que é o detentor da chave. És o procurador-geral da tua própria república, do teu Estado. e da ficção que pode até ser criada por ti. Nem sequer pode ter, podes ter o mesmo nome, por exemplo. Depende das conveniências, há que analisar as situações, há que saber como, não é? Agora, existe algo que é importante e que é uma alternativa que pode ser funcional já, a qualquer momento. Porque o Estado, a República Portuguesa, a República de Portugal, registada no Stock Exchange, na Bolsa de Valores, como empresa com fins lucrativos, deixou de ser legítima porque está a cometer traição contra o povo. Porque a funcionalidade dos agentes de Estado não é servir corporações estrangeiras. Não é servir e obedecer à União Europeia, porque a União Europeia é uma corporação, uma entidade corporativa. Não é obedecer à indústria farmacêutica, aos lobbies que estão infiltrados no Parlamento. Todos eles, sem exceção, estão a cometer traição. Um crime com o mais alto nível de punição. O povo tem uma alternativa na mão. Porque, como indivíduos independentes numa república fictícia, lenda-merenda, nós podemos adquirir essa autonomia individual. Mas existem certas autonomias que não podem ser conseguidas porque eles estão armados. E nós não. Exato. A arma vem a extensão do braço. Armado não quer dizer que seja para matar. Armado é a extensão do... A caneta é mais poderosa que a espada. E o conhecimento por detrás da caneta pode realmente destruir. Agora, a nível de coletivo, temos a solução a qualquer momento que queiramos aceder. Porque, apesar de eles dizerem que Portugal é uma república... Isto é uma falsidade. Portugal não é uma república. Portugal já existia antes de 1910. Portugal é uma nação. E é constituída pelo povo vivente. Independentemente se nasceu aqui ou não. Está presente. E o viajante do espaço e do tempo está presente aqui. E então é o nosso irmão, a nossa irmã. E tem o direito de um ser único de usufruir dos bens e da sociedade da qual nós construímos, porque ele também, ou ela pode também contribuir para esse mesmo coletivo. E através disto, a República não tem legitimidade e não tem o mais alto nível moral. A arte da guerra, Sun Tzu, o general deve obedecer ao soberano com o estatuto moral mais elevado. E é aqui que Portugal, antes de ser república, já existia a Casa Real. E nós não queremos voltar a monarquias, ok? Mas temos isto na mão, que pode ser usufruído, porque se aqueles que participam na diplomacia, na embaixada da Casa Real, podemos voltar a ser nacionais portugueses, porque não deixamos de ser. E a cidadania passa a ser secundária. Nós somos nacionais portugueses. E agora, se a coroa, não quer dizer que seja o titular da coroa, porque a coroa foi entregue à Nossa Senhora por Álvares Pereira, não? Dom João IV. Dom João IV ofereceu a coroa à Nossa Senhora. Ou seja, por isso os monarcas portugueses nunca mais utilizaram a coroa na cabeça. Está sempre ou no braço ou no pedestal, porque não pertence ao homem ou à mulher que está no título, porque ele é apenas um servidor
para fazer com que a lei natural regresse de volta, porque a lei natural nunca deixou de existir. Nós somos parte integrante da natureza e a natureza está em nós. E então, a Casa Real pode e tem a legitimidade de apresentar a alternativa ao general. General, aqui temos o soberano com o mais alto nível moral, porque estamos aqui com vontade de permanecer em paz e para que o nosso povo tenha liberdade. Por isso que os cavaleiros decidiram: pessoal, vamos nos juntar e vamos ser independentes, e derramaram o seu sangue para isso. Porquê? Porque a independência traz-nos a capacidade de vivermos de acordo com as nossas próprias regras e criar as nossas próprias leis, sem que tenhamos interferência de entidades corporativas, estrangeiras, que andam a mandar nos agentes que deveriam estar a servir-nos, mas são traidores. Então o general vai ter que decidir: olha, temos aqui um soberano com maior estatuto moral, transacionar. Teremos todas as forças militares, policiais, do lado do povo e não contra o povo, porque eles também são povo. Há quem diga: temos que tratar os agentes da autoridade como pior, abaixo de cães, como ouvi por aí dizer. Não é assim. Onde está o amor? Onde está a consideração? Sabemos que muitos deles não têm a noção de para quem estão a servir, porque obedecem a hierarquias e estão de mãos amarradas, apesar de muitos conseguirem ver e terem a capacidade de discernimento. Aqueles que são corruptos, pois é, a corrupção, isto é idêntico. Eu vivi na África do Sul durante muitos anos, era idêntico. Eu perguntei lá não sei como, o funcionário do tribunal. Pois é, eu demonstrei então, mas isto e aquilo e aquilo. Pois é, mas a corrupção já vem de cima. Onde está o sangue? Nas mãos daquele que comete o crime ou nas mãos daquele que manda cometer? Tenham noção de que o sangue está nas mãos daquele que comete o crime. Por isso, os soldados nazis foram julgados e enforcados. Porque disseram: estou só a obedecer, a cumprir ordens. Se faz favor, se não tens a capacidade de discernimento e de questionar a ordem, espera lá. Eu não vou obedecer uma ordem que me vai prejudicar, talvez não a mim, mas àqueles a quem devia estar a proteger. Por isso, a integridade tem que existir nos cargos de serviço. E os cargos de serviço não são, nenhum deles, cargos de poder. Podem ter acesso ao poder do capital porque lhe entregamos. Porque fazemos acreditar que o valor está naquilo que nós chamamos capital, em vez de reconhecer que o valor está realmente em nós e que andamos a entregar o valor a agentes corporativos que querem o nosso mal, que estão a destruir vidas e estão a destruir sociedades através de ideologias, porque as ideologias dão origem a mentalidades e as mentalidades são manipuláveis. Temos a mentalidade do português, a mentalidade do espanhol, a mentalidade do inglês, e então criam-se essas divisões todas. Mas quando olhamos, onde é que está a fronteira? Onde é que está a divisão? Não existe. Somos irmãos e irmãs nesta terra. Por isso, nós temos que dar a volta, e as coisas até que nem são assim tão complicadas quanto isso. Temos é que ter a capacidade de interagir. Estas palestras são perfeitas para que todos comecemos a estar a níveis similares de vibração. Por isso os diversos temas, no fundo, não existem temas em separado. Eles todos se conjugam. Desde as ciências às artes, à música, à filosofia, né? Todos se conjugam porque cada qual tem o seu valor, e quando se dedica a aplicar esse valor naquilo que realmente quer, e quando reconhecemos, precisamos de certas coisas em comum, então vamos nos juntar. Por isso criaram as juntas de freguesia, e as juntas de freguesia eram o quê? Filii Ecclesia, os filhos da igreja. Quem eram os filhos da igreja? Os chefes de família.
Porque os chefes de família não querem o mal para as suas famílias. E eles vão se encontrar, vão se juntar e dizer: pessoal, precisamos aqui de um parque de brincadeira para as crianças. Ou precisamos uma escola para que eles aprendam a ler, precisamos de quem goste de ensinar, não é? E realmente dar valor, não é ter trabalhadores assalariados, mal pagos, a maltratar as nossas crianças, que não precisam de ser maltratadas, nem precisam que estejamos a dizer-lhes: não faças isto, não faças aquilo. Não lhe digas o que não pode fazer, diz-lhes o que pode fazer. Aqui está, mostra-lhes, ajuda-os a ver e a pensar por si próprios, cada qual por si. E isto não é egoísmo nem individualismo, é para que o ser se eleve e para que cada qual aprenda a pensar por si e a dar o melhor de si mesmo. Gratidão. Exato. A nós e todos. E sendo bonito que é uma coisa espiritual, não é? Além de ser, neste momento é uma ferramenta de leis, vá. Para falar a mesma linguagem com que eles nos subjugaram e apagaram a luz. As palavras cortam a luz. Exato. Se nós comunicássemos todos telepaticamente, a luz era instantânea. Exato. Só que as palavras dividiram a luz em pensões. E ele então fala com a polícia, é 20 minutos, vale a pena ver, não sei se toda a gente já viu, mas eu fiquei fascinada porque foi muito igual, isto é mesmo uma maneira de ferramenta. Fala com a polícia para, ele sempre a manter a sua verdade, não mostra o cartão de cidadão, não mostra o DI, sempre a explicar que não há necessidade de, porque a gente depois desconstrói as palavras, exato, mais que se deve aprender a fazer. Eu é só telepatia mesmo, mas... Exatamente. Yeah. É fascinante por isso. Nós estamos a usufruir o nosso... Exato. Estamos a usufruir o nosso direito de movimento. A nossa liberdade de movimento. E a liberdade está acima do direito. Apesar de também termos o direito constitucional de deslocação. O imposto sobre a circulação é ilegal. Porque não podemos colocar um imposto sobre um direito. E porque esse direito transforma-se num privilégio. E então, se estás a pagar para usufruir do direito que já tinhas, é extorsão, é crime. Mas aí agora nós precisamos todos aprender a falar isso. Não é? Precisamos construir as próprias... Exato. A voz do homem é a manifestação tridimensional do pensamento. E lá está. Se nós realmente estivéssemos conectados, nós nem sequer necessitaríamos de sonificar o pensamento, transformá-lo em vibrações audíveis. Lá está, a telepatia, os nossos ancestrais utilizavam-na. E, entretanto, isso são superstições, inverteu-se tudo. São adoradores do sol, são pagãos, são satânicos, são sei lá o que mais. Temos que eliminá-los, não é? Temos que escravizá-los em África, na América do Norte, na América do Sul, na Austrália. Temos que eliminar esta gente porque eles são livres demais. Temos que nos impor a eles. Mas que é isto? Ninguém está acima de ninguém. Por isso, o conceito de hierarquias foi introduzido, não é natural. É imposto à força. E tudo que é imposto à força é violação. E nós não temos que deixar-nos violar para sempre, continuamente. Nós temos que aprender, cheguei à Terra, o que é que se passa aqui? Quem sou eu? A primeira pergunta que deveríamos ensinar às crianças, mas nem precisam chegar à escola para isso. Quem sou eu?
O que é que faço aqui? O que é que se passa aqui à volta? Deixa-me lá ver, deixa-me estudar, deixa-me analisar. Ok, porque através da análise podes construir ou desconstruir. A linguagem é um instrumento. O conhecimento, por detrás da caneta, também pode ser expresso através da palavra. Porque a palavra, usada com consciência, sem agressão, sem irritabilidade, com compaixão e carinho pelo outro, porque sabemos que muitos deles até estão em serviço e ao serviço porque realmente pensam que estão a fazer o bem, não é? Por isso eles merecem todo o respeito. Nós próprios, involuntariamente, contribuímos para a formatação das crianças. Exato. Logo quando desenvolvemos um nome, não é? Exato. Isso conserva-se por... A criança, Luís, Em que se trata presente. de terceira pessoa. António, presente. Começa logo ali, a lavagem cerebral. Quando ela começa a dizer eu, quando elas conseguem ficar com o nome, por dizer eu chamo tal, eu isto tal. Exato. Nombre. No hombre. Nome, no me. Eu não estou presente. É o meu nome. Não existe homem. É o nome. É uma entidade. Foi uma dádiva dos nossos pais, mas que foi usurpada ou pela Igreja, através do batismo, ou pelo Estado, através do registro. O mesmo nome é utilizado contra nós. Ou seja, é a entidade fictícia, a pessoa jurídica que foi criada para que possamos nos deslocar dentro do sistema. Mas nós não somos essas entidades. Nós podemos até criar pseudónimos. Temos aqui o Fernando Pessoa, que tinha não sei quantos. Não é? Ora, nós podemos criar aqueles que queremos, se for necessário ou não. Tudo depende de cada um. Cada qual com o seu discernimento, a sua capacidade. Ok, esta entidade aqui já não me serve. Vou criar uma nova. Porque eu posso entrar num estado ou sair dele a qualquer momento. Eu posso entrar na Matrix ou sair dela a qualquer momento. E é preciso, sim, ter o conhecimento. E o mais giro disso tudo é que acaba com o polícia desarmado. Exato. Daquilo que foi ensinado. Vem o chefe, que também fica desarmado. Exato. E o chefe pergunta, olha, por favor, fica com o meu e-mail que eu quero ir falar contigo. Exato. Que é fascinante. Portanto, eles próprios reconhecem. E no fundo, o que está acontecendo é a consciencialização, é o despertar da humanidade. Cada um. Exato. Tem que ser, porque também os agentes da polícia da GNR são povo. E eles também têm a capacidade de discernimento, eles também são parte da nossa sociedade. Não deve, isto foi, nós tivemos já certas ações juntamente com algumas dessas agências de serviço, porque é o que eles são, apesar de estarem corporatizadas também, e muitos deles nem têm a mínima noção do que isso significa, né? É traição ao povo, corporatização de organismos de Estado é traição ao povo. Portanto, nós fomos extremamente bem recebidos porque eles viram afinal alguém que se preocupa connosco e que, porque eles disseram-nos, aquilo que os governantes têm andado a fazer nestes últimos anos foi colocar o povo contra nós e muitos deles estão totalmente desconfortáveis com esta situação, mas não têm o conhecimento e nem têm, provavelmente, a capacidade de investigar a outros níveis, não é? Porque têm as suas obrigações e os seus deveres e então nós temos que tomá-los em consideração e educá-los. O José Valdés enviou, não sei, 200 e tal cartas ou mais para várias estações dos agentes da autoridade, porque eles precisam de começar a ser informados de como resolver a situação. Hoje, obviamente, para chegar cá tivemos que meter combustível e estávamos a ver os impostos, todos já sabemos, mas deixa lá ver, no mínimo 40%, ou mais, sabemos que até é mais, do preço do combustível são impostos que vão para mãos de parasitas que nunca trabalharam na vida, não sabem o que é ter calos nas mãos. O preço do combustível poderia estar a menos de metade se não tivéssemos que alimentar parasitas na bancarrota.
O preço do barril de petróleo hoje em dia não é muito superior ao que era há 10 anos atrás. Isto também já está programado para criar a inflação, para levar o povo à pobreza, Exato. e implementar um Estado. Exato. Por isso, porque enquanto nós utilizarmos a moeda deles, nós seremos usurpados. Temos que começar a criar a nossa própria moeda de troca. Sistemas alternativos, complementares, como os queiramos chamar. De momento pode até ser criptomoedas ou o que quiserem, mas não se esqueçam que a moeda física é real. Claro. As criptos originais tinham uma filosofia Exato. de liberdade e descentralização, e Exato. estão a inventar Claro. para aprisionar as pessoas, que deixam os bancos. Centralização do sistema. Exatamente. Vamos começar a imprimir moeda aqui no ar. Exatamente. Sim, sim. Porque temos lá Pizza Night, os São 10 lados. Happy Fridays. Na verdade são 8. Existia o Happy Fridays, que eles tinham, portanto, uns tokens, né? Quando entravas, pagavas tanto, ou se quisesses beber, ou também fazem isto nas feiras medievais por vários sítios. Tens o Shilp, em Silves, que é uma moeda que só é utilizada no mercado medieval. E então podes comprar, adquirir coisas usando esta moeda. Obviamente que essa moeda não pode ser usada no outro lado qualquer. Qual é o benefício disso? É o seguinte, porque se nós vamos, mesmo utilizando a moeda, o euro, moeda normal, e em vez de irmos ao Continente, ou Pingo Doce, ou qualquer empresa corporativa gigante que eles têm contas em bancos estrangeiros, nós formos à lojinha da família que ali vive, a coisa até pode ser mais cara. Mas o que acontece é que aquele dinheiro que nós utilizamos para adquirir o produto daquela família vai ser utilizado para a educação dos filhos, para a alimentação, para o bem daquela família. Não é? E então, essa moeda não sai. Enquanto se formos adquirir os mesmos bens em grandes centros corporativos, o capital está a ser sugado para bancos em contas fora. Exato. Por isso, não é má ideia criar uma moeda para usar no lado. Há é que pensar como é que ela vai servir, mas seria mais interessante ainda, não só criar uma moeda no lado, mas também com outros lugares. Onde as pessoas possam usar a mesma moeda, aqui, os nossos amigos do restaurante ali em baixo, ou o bar, seja o que for, e começarmos a transacionar nessa moeda. Mesmo, nós podemos criar a nossa própria moeda. Desde que não nos deixamos cair nos mesmos erros que é na centralização da origem do capital. Sabendo que o valor real está em cada um, mas que, obviamente, temos que saber arranjar um sistema de interação, porque não é trocar batatas por cebolas que vamos chegar lá, porque nem sempre precisamos das cebolas. Não é? Nós temos que ter algo. O dinheiro foi uma criação útil, no sentido em que nos permite a capacidade de adquirir bens aos quais não temos acesso por troca direta. Exato, mas aí isso é o objeto, isso chegará a esse ponto. Nós estamos a falar numa transição, num tempo de transição que nos levará a chegar a esse ponto, porque até chegar lá, pois, temos que trabalhar nisso. Porque nesse sentido, se utilizarmos a nossa própria moeda, não temos que pagar impostos. Está livre de impostos. Porque é a nossa própria moeda. Mas eu já vi pessoas que não pagam impostos e saem do sistema e que, como é uma fraude, não pagam essa fraude. Se toda a gente saísse do sistema, não havia sistema. Exato. Se eles fizessem uma greve geral, se toda a gente dissesse, ok,
vamos ficar em casa durante uma semana, mas a sério. As coisas deixariam de funcionar e tudo colapsaria. Eles fazem isso de qualquer maneira com os bancos. Não é? Quando aconteceu agora no Canadá, não é? Lá o menino tenta confiscar as contas e o pessoal começou a correr para os bancos, ei, para lá, não podes. Os próprios bancos é que pediram ao governante. Exato. O crédito é criado com a tua assinatura. As pessoas pensam, vou ao banco pedir tanto dinheiro, mas eles beneficiam 9, 10 vezes mais só com aquela assinatura. E entretanto aquilo que pensamos que nos emprestam já é pré-pago. Passa a ser uma dívida nossa para com a sociedade. Passa a ser dívida porque existe aquilo que é zero. Tudo que está acima do zero positivo é real. Tudo que está abaixo de zero, quanto mais usarmos, mais dívida vamos criar. E não é real, é dívida. Por isso, exatamente. Não há cidade, mas é boa, eu estive lá a ler, eu estou a ler aquilo, já li em 3 línguas e estou a ver, ele próprio diz lá, uma casa, os créditos que nós pagamos para as casas são absurdos, porque as casas custam um quinto daquilo. O que nós pagamos em inflação e impostos, pagamos o resto da vida escravizados a pagar aquela casa, em 3 anos estava pago. Existe um rapaz indiano que tem um vídeo no YouTube que se chama Life is Easy. E então ele era de Singapura ou algum país do Oriente. E, como todas as outras crianças, tem que ir para a cidade, estudar, tirar cursos universitários, não sei o quê. Ele não era lá muito bom na escola, mas tinha que trabalhar para conseguir pagar o apartamento e tal, não sei o quê, partilhar com os amigos ou com os colegas de escola, etc. E ele, a ver isto, bom, eu não me dou bem aqui, vou de regresso para a minha terra. E ele, lá na terra dele, dedicam-se à plantação de arroz, trabalham 2 meses por ano e depois têm o suficiente para a subsistência do resto do ano. E então ele decidiu, ok, o que é que vou fazer com o meu tempo livre? Vou construir uma casa. Utilizando a terra e os meios naturais que ali está. Ao fim de uns meses ou algum tempo, tinha uma casa. E depois decidiu, posso começar a construir outra. E então ele está a explicar, enquanto os amigos deles estão a trabalhar para vidas inteiras para pagar a casa e o carro e a vida que ele tem na cidade, ele lá tem tudo à disposição, até oferecem-lhe roupas e outras coisas em troca dele. Ele vive na abundância. Ele diz, a vida é simples, é fácil. Nós é que complicamos as coisas. E aí está, na complicação, está a confusão, por isso que as leis usam os termos em latim, a linguagem difícil para todos entenderem, porque saberíamos por direito legítimo que a justiça deve estar acessível a todos, mas não está, porque utilizam os intérpretes da lei que manipulam as coisas e a justiça está acessível àqueles que podem pagar. Então isso não é acessível a todos. Acessível a todos é numa linguagem que todos possam compreender. E então... Ok. Boa noite. Obrigado.